que Ele está vivo. Aleluia. Amados, hoje se celebra a Páscoa. Eu poderia até dizer, sem nenhum problema, que nós hoje comemoramos a Páscoa. Mas, na verdade, a Páscoa que nós comemoramos não é a Páscoa do Antigo Testamento, a Páscoa de Êxodo, a Páscoa que Deus ordenou aos israelitas comemorarem, quando Deus decidiu que naquela noite, lá no Egito, Ele liberaria uma última das pragas sobre o Egito. E a 10ª praga era a praga aonde haveria morte em toda a terra de Israel e em toda a terra onde habitavam os hebreus escravos, em toda a terra do Egito, e em toda a terra aonde habitavam os hebreus escravos dos egípcios. É importante nós lembrarmos que esta praga que Deus estaria permitindo vir sobre o Egito, ela também afetaria a terra de Gósen, aonde habitavam os hebreus, escravos dos egípcios. Quando Deus dá ordem para Moisés, que era o líder levantado por ele naquele momento para libertar os israelitas, os hebreus, ainda não eram chamados israelitas. Posteriormente isso acontece. Deus dá uma ordem e diz para eles: olha, hoje vai acontecer algo. Hoje vai haver uma Páscoa. E é importante nós entendermos isso, porque o significado da palavra Páscoa é exatamente este: passagem. A Páscoa foi considerada a passagem do anjo da morte sobre a terra do Egito, aonde naquela noite, naquela madrugada, Deus haveria de trazer a libertação completa de todos os filhos, os seus filhos, os filhos dos hebreus. A Bíblia diz que Deus dá algumas instruções de como eles precisariam estar preparados para esta passagem deste anjo. Então entenda uma coisa, eu estou dando uma introdução a você para que você entenda como começou a Páscoa bíblica, a Páscoa do Antigo Testamento. Por que a palavra Páscoa? Porque ela significa passagem. Quando Deus diz ao povo: olha, vocês terão que se preparar para este momento. E o que vocês farão é, vocês vão escolher um cordeiro. Vocês vão escolher esse cordeiro de tal forma que ele seja recém-nascido. Ele não pode ter um dos seus membros quebrados. Ele precisa ser o melhor. E vocês vão sacrificar este cordeiro. Vão pegar a sua carne e vão assá-la completamente. Vocês vão tomar o sangue, vão pegar o sangue deste cordeiro, separá-lo. Vocês vão unir a família de vocês com as suas vestes já vestidas no corpo, ombros cingidos. Vocês já vão estar com os sapatos, as sandálias nos pés. E vocês já vão estar com o cajado na mão, como que alguém que está pronto, esteja pronto para sair em viagem. Porque será desta forma a passagem, será desta forma a Páscoa. Será desta forma este momento. E aí, então os israelitas, os hebreus, eles, debaixo da direção de Moisés, eles fazem exatamente como Deus orientou cada um deles. Façam desta forma, para que os seus primogênitos vivam. Reúna a família. Se um cordeiro for muita coisa para a sua família, convide a família do vizinho, se unam, façam isso, queime toda a carne, não deixe nada para trás. Vocês vão separar ervas amargas. É todo um ritual que nós precisamos entender, porque a partir dali, para o resto da vida dos judeus, até que Cristo voltasse, até que Cristo chegasse,
Eles teriam que se lembrar do que Deus fez por eles no Egito. As ervas amargas representavam o sofrimento deles lá na terra dos egípcios. Por todos os anos eles eles festejariam a festa da Páscoa, a festa da passagem. Agora era a primeira, era a inauguração deste momento. Ervas amargas, pães ázimos, pães sem fermentos. Esses pães lembrariam todas as vezes que eles comessem, lembrariam que eles não estavam envolvidos na fermentação, que representava todos os costumes, toda aquela busca dos egípcios lá atrás no passado, toda a idolatria dos egípcios. Vocês vão fazer desta forma: se vistam, se preparem, ervas amargas, pães asmos, e vocês vão pegar o sangue separado do cordeiro. E vocês vão aspergir, vocês vão aplicar este sangue nos postes da porta e nos umbrais das janelas, na entrada da casa. Ali é um sinal, porque nesta noite, quando o anjo da morte passar por toda a terra do Egito e a terra de Gósen, quando o anjo ver este sinal na porta, então ali naquela casa, ele não passará, e nenhum primogênito morrerá naquele lugar. Israel fez, os hebreus fizeram exatamente como Deus havia lhes mandado. De uma forma muito triste, a história nos conta que houve muitas mortes na terra dos egípcios. E não pense você nesta hora, dizendo assim: mas este Deus é muito injusto. Como ele pôde permitir isto acontecer? Porque esta muitas vezes é o que vem na nossa mente. Mas nós muitas vezes pensamos assim quando pegamos um texto isolado e olhamos somente aquele texto e nos esquecemos de tudo que Deus já havia falado aos egípcios através de Faraó. Nos esquecemos de tudo que Deus havia falado para o rei do Egito, Faraó, que reinava naquele momento, para que ele libertasse o seu povo, para que ele deixasse o seu povo. E Faraó, todas as vezes com o seu coração endurecido, claro que pela permissão de Deus, não arredou, não deixou que isso acontecesse, até que experimentou a justiça, até que experimentou o juízo de Deus sobre a vida deles. Bem, é importante nós entendermos que esta passagem, esta Páscoa, ela traz nela, no seu ritual, no seu memorial, alguns símbolos que nós precisamos entender que desde o passado já remetem ao futuro. O sangue do cordeiro sem mancha, sem nenhum osso quebrado, o sangue do cordeiro imolado, aquele sangue que estava como sendo aquele que estaria tomando o lugar daquela família, para proteger aquela família. Esse sangue representava mais tarde o sangue do cordeiro proclamado pelo profeta Isaías. Aquele que como ovelha, muda perante os seus tosqueadores, foi levado ao matadouro. Isaías 53, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas maldições. Ele tomou o nosso lugar, ele derramou o seu precioso sangue, o Cordeiro de Deus. Apocalipse, João vai dizer no livro da Revelação que esse Cordeiro é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz e derramou o seu sangue por nós. Então a Bíblia está repleta de textos que estão ligados entre si, por isso você nunca pode ler o Antigo Testamento, somente o Antigo Testamento, sem você ter uma leitura, fazer uma leitura do Novo Testamento e vice-versa, porque a Bíblia, ela por si só se explica. Muitas vezes algumas pessoas falam: pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. E eu digo: continue lendo. Continue lendo, porque a Bíblia não é um livro que você lê de ponta, da primeira página ao final. A Bíblia é um livro onde você medita na palavra, aonde você vai a fundo, aonde você estuda, aonde você lê as histórias, aonde você vai entender o porquê que aquilo aconteceu. E no passar dos anos ainda você poderá ter muitas surpresas quando de repente
Meu Deus, eu nunca imaginei isso, agora eu entendi. É assim mesmo que acontece. Hoje, amados, nós celebramos com todos os cristãos no mundo esse dia que nós separamos como um dia especial. Sexta-feira foi o feriado no nosso país, foi comemorado a Sexta-feira Santa, a sexta-feira que representa o dia em que o Senhor Jesus, Ele celebra a última Páscoa com seus discípulos. Aonde, na verdade, Ele celebraria a última Páscoa, porque é importante nós colocarmos e frisarmos isso. Quando precisamos entender que todo judeu sabe preparar uma Páscoa. Sabe que tem que ter o cordeiro, tem que ter as ervas amargas, tem que ter os pães asmos. Todo o judeu sabe disso. Então, os discípulos sabiam exatamente como se preparava uma Páscoa. E Jesus disse e deu todas as instruções: vão até a cidade, lá vai ter um homem, vocês vão pegar todas as instruções lá, faça tudo o que ele mandar e preparem a Páscoa. E eles vão e eles começam a perceber que esta Páscoa, a qual Jesus estava preparando para eles naquela casa, seria uma Páscoa VIP, uma Páscoa só entre eles, uma Páscoa particular. Não era bem a Páscoa que eles conheciam, porque de repente o Senhor Jesus, deitado junto com eles em volta daquela mesa, porque era assim que eles celebravam, Jesus pega a taça aonde continha o vinho, e ele então levanta aquele vinho e ele dá graças a Deus, ele glorifica ao Pai, e ele então ele distribui aquele vinho pelos discípulos, aonde eles começam a tomar aquele vinho, passando um para o outro, e ele começa a dizer: este é a última vez que eu vou celebrar com vocês. Esta festa será a última vez que eu celebrarei convosco. Esta Páscoa será a última, porque a partir de agora, vocês farão isso todas as vezes em memória de mim. E eu digo a vocês que este representa o meu sangue, este vinho representa o meu sangue, e este sangue é uma nova aliança que eu faço com vocês. Eu imagino que os discípulos devem ter olhado um para o outro. O que está acontecendo? Esta não é a Páscoa que nós estamos acostumados desde os nossos antepassados a celebrar ano após ano. E aí Jesus começa a mostrar para eles quem era a verdadeira Páscoa, o que é a verdadeira Páscoa, o que ela representa. E assim, da mesma forma, depois de tendo dado graças, ele partiu o pão, e ele distribui aos seus discípulos, aos seus apóstolos, ali discípulos naquele momento, e eles então pegam o pão e ele disse: este é o meu corpo, é o meu corpo partido por vós. Ele já estava preparando o coração dos discípulos para que eles pudessem entender que aquilo que Deus havia ensinado lá atrás, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, agora, depois da profecia de Isaías, agora estava para se cumprir este momento aonde o Senhor, Ele resgataria cada pessoa, cada ser humano, cada filho, cada um daqueles que se achegassem a Ele, através do poder do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ele era este Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Ele era este Cordeiro que foi imolado para perdão dos pecados. Ele era o Cordeiro que tiraria o pecado e salvaria o homem das garras do seu voraz inimigo, que é Satanás. A saída, amados, do povo de Israel, o povo hebreu do Egito, era a Páscoa lá atrás.
Hoje nós não comemoramos a Páscoa como os judeus comemoram. Hoje nós comemoramos exatamente como o Senhor Jesus nos mandou comemorar. Hoje nós celebramos a ceia, fizemos isso domingo passado, partimos o pão, distribuímos o vinho, fazemos isso em memória do Senhor e nos alegramos porque Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar e a morte não pôde contê-lo, ele venceu a morte e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, a esse Senhor que nós glorificamos. Acabamos de ler Lucas 24, verso 5, aonde aqueles anjos, aqueles homens com vestes resplandecentes, chegam para aquelas primeiras pessoas que vão visitar o túmulo. Eu acho incrível isso, irmãos. Eu acho incrível a atuação das mulheres no reino de Deus. Por isso, querida irmã e amiga que me ouve nessa noite, preste atenção nisso. Sabe, Deus se importa com cada uma de vocês. O reino de Deus está aberto para vocês. O Senhor quer usar a vida de vocês poderosamente. Vocês podem fazer muito mais pelo Senhor do que aquilo que vocês têm feito até hoje. Deus quer usar a sua vida. Lá estavam aquelas mulheres já cedo, madrugada, provavelmente estava escuro ainda, e elas levam um susto, porque quando elas chegam naquele túmulo para colocar as essências, os perfumes, talvez elas estivessem tão desnorteadas que elas nem se lembravam que o túmulo estava fechado com uma grande pedra. Ou pelo menos estaria, porque foi assim que elas deixaram na noite anterior. Ou melhor, na sexta-feira. É bom nós lembrarmos que o sábado dos judeus não começa às 6 horas da manhã. O sábado começa nas 6 horas do que para nós é sexta-feira, 18 horas da tarde, da noite. Às 18 horas na sexta começa o sábado dos judeus. E vai até às 18 horas do sábado, aonde começa, às 18 horas começa o domingo. Quando tiraram o corpo de Jesus já totalmente desfigurado, destruído daquela cruz. Fizeram muito rápido porque já estava acabando a sexta-feira e estaria iniciando o sábado. E para o judeu não poderiam jamais eles trabalharem no sábado, porque eles levavam essa lei com muita seriedade. Então eles tiram o corpo de Jesus e levam para um túmulo, e ali colocam Jesus envolto a panos, e se fecha aquela tumba, e passa-se o sábado inteiro, e ninguém tem contato com aquele lugar. Ali é colocada uma guarda para proteger aquele lugar, para ter certeza de que nenhum cristão, de que nenhum grupo, nenhuma turba, aos olhos deles de cristãos, pudessem vir ali e tentar remover aquela pedra. Ali aqueles guardas ficam de plantão durante todo aquele tempo, e pela manhã, na manhã de domingo, já era domingo, aquelas mulheres elas não estão nem lembrando que aquele túmulo está selado, e quando elas finalmente chegam diante daquele túmulo, elas se assustam porque elas caem em si e se lembram, esse túmulo foi selado, foi fechado e agora ele está aberto, ele está removido, esta pedra está removida. E elas então percebem que Jesus não estava mais ali. E aqueles 2 seres angelicais conversam com ela e exatamente fazem esta pergunta para elas: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Porque vocês estão atrás de alguém que morreu se ele ressuscitou? Porque vocês estão buscando alguém que foi colocado morto aqui, mas venceu a morte e está vivo entre nós agora? Ah, meu Deus, que coisa maravilhosa esta palavra, irmãos. Lucas, aqui ele coloca desta forma, e Lucas ele traz numa visão muito importante, porque ele era médico. Ele tem umas palavras diferentes dos outros evangelistas, uma forma de ver diferente dos outros evangelistas. E aqui, esse médico, esse historiador, ele faz aqui um relato desses eventos sobre a vida e sobre a morte, sobre as obras, e também sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E assim então está registrado em todo o seu evangelho,
como nós vemos no capítulo 1, onde ele diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, diz ele, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. E aqui então, Lucas registra que algumas mulheres, como eu já mencionei, vão ao túmulo bem cedo, pela madrugada, naquela alta madrugada de domingo, para ver o corpo de Jesus de Nazaré. E ali elas se deparam com o túmulo vazio. Tiraram o corpo do nosso Senhor daquele túmulo. Foi isso que talvez muitas se imaginaram. Quando elas entraram naquele túmulo que não era de Jesus, era de propriedade de Jesus, era de José de Arimateia, não acharam o corpo de Jesus. Aqueles dois varões então conversam com elas, perguntam para ela por que vocês estão buscando dentre os mortos aquele que vive. E aí dizem para elas e dão a resposta para elas em seguida: ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Ele reviveu. Lembrai-vos de como ele vos preveniu, quando ele ainda estava vivo convosco, ainda antes da sua morte, quando ele caminhava convosco, ele ainda estava na Galileia, e ele disse a vocês, lembrem disso, importa que o Filho do Homem, palavras de Jesus, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então, elas se lembraram da sua palavra, caiu a ficha, elas entenderam o que estava acontecendo, elas entenderam que não se tratava de um roubo, elas entenderam que a morte não pôde com o Senhor, elas entenderam que Jesus destruiu o aguilhão da morte, ele venceu e ressuscitou dentre os mortos para a eternidade, aleluia. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele ainda está vivo, ele está vivo, irmãos, sabe por quê? Sabe por que Jesus está vivo? Porque ele ressuscitou. Sabe por que Jesus ressuscitou? Porque ele morreu. Sabe por que Jesus morreu? Porque ele amou você até a sua morte. Ele veio para salvar você. Ele veio para perdoar os seus pecados. Ele veio para mudar a sua história, diz a palavra do Senhor. Jesus, ele viveu nesta vida porque ele tinha um chamado, ele tinha uma missão a cumprir, diz o evangelista, o médico Lucas, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido, aleluia. Jesus veio buscar e salvar cada um de nós que estávamos perdidos dos nossos delitos e pecados. Mateus capítulo 20, o evangelista Mateus diz no verso 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido. Olha isso, Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus não veio para ser servido, querido irmão. Jesus veio para servir a você, para te perdoar os pecados, para te dar vida e resgatar você que está me ouvindo nesta noite. Jesus teve uma missão, porque ele foi enviado por Deus, pelo Pai, o seu Pai, para cumprir esta missão com obediência, cumprir cabalmente esta missão. E João diz no capítulo 6, verso 38, diz Jesus, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou, a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum
eu perca de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Sabe, meu irmão, a morte, Jesus está dizendo, a morte não vai vencer você, porque Ele já venceu a morte. No último dia todos nós ressuscitaremos, diz o Senhor, é promessa da sua palavra. Sabe, irmãos, Jesus, Ele foi enviado e Ele se manifestou ao seu povo, e para cumprir esta maravilhosa missão, Ele teve que se encarnar. Preste atenção no que eu estou dizendo. Jesus teve que se encarnar. Não estou falando de reencarnar. Não estou falando de reencarnação. A Bíblia ensina a encarnação de Cristo. Ele diz assim em João 1,14, o verbo, o logos, que em grego significa palavra. E o verbo, ou seja, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Aleluia. Jesus se encarnou porque Ele era Espírito. E Ele estava numa outra realidade junto a Deus. Veja o que Ele diz em João 17,5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, como a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Olha só as palavras de Jesus, o Cristo encarnado. Ele estava antes da fundação do mundo com o Pai. Por isso que Ele diz na palavra de João 10,31, eu e o Pai somos um. Aleluia. Por quê? Porque Cristo estava com o Pai antes da fundação do mundo. Aleluia. Amados, sendo Jesus, sendo Deus, Jesus, o nosso Senhor, Ele poderia, sem nenhuma dificuldade, sendo Ele Deus, porque eu e o Pai somos um, porque eu estive com meu Pai antes da fundação do mundo, nada e ninguém poderia impedir ou atrapalhar Jesus Cristo de ressuscitar dentre os mortos, porque Ele é o próprio Deus. Aleluias! Aquele que foi ressuscitado dos mortos e teve poder para ressuscitar outras pessoas dos mortos. Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou o filho da viúva em Naim, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou tantas pessoas, e a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, muitos também, túmulos se abriram e pessoas ressuscitaram dentre os mortos. Tal é o poder de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Aleluias! Eu sou a ressurreição e a vida, está escrito em João 11:25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? É assim que o versículo termina. Sabe, irmãos, eu não conheço, muitas pessoas importantes na nossa história viveram no mundo. Muitos homens, muitas pessoas, muitos filósofos, muitos estudiosos, muitos líderes. Conheço muitos idolatrados, muitos venerados, muitos até hoje cultuados pela humanidade, mas eu não conheço nenhum deles que morreu e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e está vivo para sempre. Eu não conheço nenhum, porque só Jesus é o único que pode ressuscitar, é só Jesus que pode destruir o aguilhão da morte. Aleluia. Agora a resposta fica comigo e com você.
crês isto? Esta é a pergunta final deste versículo. Se sim, ainda que você morra, querido irmão, a Bíblia nos garante, você viverá. E se você viver crendo no Cristo ressurreto, que ressuscitou ao terceiro dia após a sua morte, você não morrerá eternamente, diz a palavra do Senhor. Pelo contrário, terá vida aqui, se nele você permanecer. Você terá vida em Cristo, se aqui você permanecer em Cristo Jesus. E um dia, quando daqui você partir, você e eu teremos vida eterna. Que o eterno Senhor Jesus Cristo, que vive para sempre, abençoe a sua palavra nessa noite no seu coração.